Graça e paz, meus amados, queridos do Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre algo muito importante, que é sobre o grande confronto. Você já foi alguma vez confrontado? Como é difícil nós lidarmos com o confronto. E mediante a esse confronto, temos que obedecer a Deus. Sobre isso que nós vamos falar no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos ler o seguinte. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Como nós já falamos em outras mensagens, Jonas recebe de Deus uma ordem de se levantar e ir. Mas não é ir para qualquer lugar. Muitas vezes nós queremos ser missionários e queremos ir para a França, passear na França, nós pensamos assim, não, ir para a Nigéria, não. Para aqueles países perseguidos, para a China, não, para esses lugares eu não quero. Mas eu queria ir para Canadá, queria ir para o Caribe, deve ter muita gente precisando ouvir de Jesus ali. Mas Jonas não recebe esse convite, não recebe essa ordem, essa direção de Deus. Jonas recebe a ordem de ir, mas à grande cidade de Nínive. Isso quer dizer o que, Dani? Era uma cidade ruim? Era uma cidade que não tinha nada para ele fazer? Não, era uma cidade grande. Tanto é que o texto diz a grande cidade, poderosa. Portanto, capital do Império Assírio, um inimigo cruel de Israel. Aquele povo era extremamente idólatra, era uma cidade sanguinária, como diz no livro de Naum, e você pode estar lendo lá também. Era uma cidade que tinha como prática a tortura das pessoas, torturas cruéis com seus inimigos. E os israelitas eram sempre ameaçados pelos ninivitas, pelo povo daquela cidade. Jonas então recebe uma ordem de ir pregar para um dos seus maiores inimigos. Como é difícil. Como é difícil nutrir no coração, às vezes, o desejo de ir lá falar para o seu inimigo, que erroneamente no nosso coração a gente deseja que seja destruído. Talvez fosse esse o desejo do coração de Jonas, que aquele povo cruel, os ninivitas, fossem destruídos, que não recebessem da graça do Senhor, das misericórdias do Senhor sobre a vida deles. Mas o Senhor manda ele ir lá, falar para aquele povo, clamar contra aquele povo, porque o Senhor ama. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, ele superabundou a graça do Senhor. Romanos 5:20 diz isso. Às vezes, nos nossos olhos humanos, nós achamos que aquelas pessoas não merecem salvação. Nós, às vezes, como humanos, pensamos isso. Não, mas ele fez tanta coisa errada. Mas ele esquartejou alguém. Mas ele matou a facadas. Mas ele abusou de um bebê. Mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. E o que nós nutrimos no nosso coração é uma raiva, um ressentimento, um ódio, um desejo de vingança, não de misericórdia. E Jonas é confrontado exatamente ali.
Jonas é convidado exatamente a pregar aquele povo que lhe fez mal, que ele cresceu ouvindo dos relatos, das ameaças. E você que acompanhou a história de Ezequias sabe que Senaqueribe era um dos reis da Síria, que intentava contra o povo de Deus. O quanto o povo dele sofreu por conta do Império Assírio. E o desejo no coração dele não era de ir lá. Não porque ele não amava a Deus, mas porque o ressentimento, a mágoa, a raiva e o conhecimento, o entendimento de que o Deus que ele serve é um Deus misericordioso, bondoso, amoroso, compassivo, que poderia perdoar aquele povo caso se arrependesse. Por isso ele não queria ir. Mas a palavra de Deus, ela nos diz assim, que o Senhor quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2,4 diz, Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Aquele povo estava cego. Talvez aquela pessoa que te feriu esteja cega. Mas você pode dizer, mas ela era da igreja, mas ela era cristã, mas era cega, não conhecia o Senhor, ainda não conhecia. Estava dentro da casa, mas não conhecia. Estava dentro da casa, mas não tinha intimidade. Só estava dentro da casa. Era o joio junto do trigo. Não conhecia o Senhor. E nós precisamos, irmãos, por mais difícil que seja, orar, pedir e amar. O texto de Lucas 6:27 diz que, mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Gente, como é difícil. Eu trago essa palavra hoje para você, gente, que corta aqui, corta aí. É difícil, é penoso, é complicado humanamente, mas o Senhor nos dá a ordem que nós precisamos amar aquela pessoa. E eu costumo dizer e repito que amar é decisão. Eu preciso amar. Mesmo ela tendo me machucado, mesmo ela tendo me ferido, mesmo tendo dito calúnias contra mim, mesmo tendo me agredido fisicamente, mesmo tendo feito algum mal contra alguém que eu amo, eu preciso amar aquela pessoa, porque foi por ela que Jesus morreu. Foi por ela. Não só por você, não só por mim, mas foi por aquela pessoa que Jesus morreu e quer salvar. E que muitos momentos o Senhor vai querer usar você para levar a salvação. Ele vai querer me levar, me usar para levar a palavra de Deus, o amor de Deus àquela pessoa. Porque quando alguém que merece o nosso desprezo vem nos oferecer amor, isso quebra a gente. Isso mostra como um Deus pode mudar um coração. Como Deus pode mudar o nosso orgulho e quebrar o nosso orgulho, porque muitas vezes é isso que nos atrapalha, o orgulho. Porque eu não vou me rebaixar, porque eu não fiz nada de errado. E quando a gente vai, mesmo não tendo feito nada de errado, mesmo tendo sido a vítima, mesmo tendo sofrido dano, e a gente leva a mensagem, a gente leva o amor, a gente leva o cuidado a essa pessoa, a gente está levando o amor de Deus para ela e mostrando o quanto Deus a ama, porque se Ele moveu você para ir lá, você que tinha todos os motivos para talvez odiar aquela pessoa, e quando Ele move a gente para ir, não é a prova maior do agir de Deus na vida de alguém, que você
ainda que confrontado, ainda que sofrendo, ainda que querendo dizer não, que você obedeça ao Senhor. Porque essa pessoa que tem te causado mal, ela é alvo do amor de Deus. Ela é alvo da graça de Deus. E o Senhor quer usar você para salvar essa vida. Que essa mensagem venha ficar no teu coração nesse dia. Que você possa ir, gente, que não se inscreveu ainda, que venha se inscrever no canal Daniele Fazendo a Diferença. E que você compartilhe essa mensagem de amor para quem você ama. Que Deus te abençoe.